Não foi uma traição. Não foi uma briga. Foi o silêncio, que aos poucos começou a matar o casamento. Porque quando o amor para de falar, ele começa a morrer. No começo vocês conversavam sobre tudo. Sonhos, medos, planos. Hoje, conversam só o necessário. Não porque não se importam, mas porque cansaram. O silêncio não começa grande. Ele começa pequeno. Uma conversa adiada. Uma resposta curta. Depois a gente fala. Até que um dia, ninguém mais quer falar. O silêncio dói porque ele grita por dentro. Você deita do lado de quem ama e se sente sozinho. E o pior é quando isso começa a parecer normal. Muitos casamentos não acabam por falta de amor. Acabam por falta de conversa honesta. Porque falar exige coragem e o silêncio parece mais seguro. O silêncio pode matar, mas a conversa certa pode ressuscitar. Não precisa falar tudo, precisa falar a verdade. Mesmo com medo, mesmo tremendo. Se esse silêncio te machuca, ainda existe algo aí. O problema não é o fim da conversa. É desistir de tentar. Ainda dá, mas não do mesmo jeito. O primeiro passo não é um salto. É um sussurro. Podemos conversar, dito com o coração na mão. A resposta, um silêncio que parece eterno. Até que um sim quase inaudível quebra a barreira. No início, é estranho. As palavras tropeçam. Porque o hábito de se esconder é uma armadura pesada. Mas um dia, uma piada antiga escapa. Um sorriso surge, tímido, mas real. É o sinal. Então, a coragem aparece. A conversa difícil sobre as noites em silêncio. Lágrimas vêm, não de tristeza, mas de alívio. Eles descobrem que o amor não é voltar a ser o que eram, mas se tornarem algo novo, mais forte, mais real. Porque o amor que sobrevive ao silêncio aprende a falar a língua da alma. E então, eles decidiram tentar. Não com grandes promessas, mas com um gesto silencioso. Uma xícara de chá quente em uma tarde fria. Um convite mudo que dizia: "Eu ainda estou aqui, você está?" A resposta foi um leve aceno de cabeça. Era o suficiente. O começo foi como reaprender a andar. Um deserto de estranheza. Jantares onde o som dos talheres era um lembrete constante do vazio. Noites no sofá, onde o brilho frio dos celulares criava uma parede de luz entre eles. O silêncio antigo era um vício. Uma zona de conforto perigosa que lutava para não os deixar partir. Cada tentativa de conversa era frágil, como um broto tentando romper o concreto. Muitas vezes eles falhavam e recuavam para a segurança de não sentir. Até que, em uma tarde chuvosa, uma caixa de memórias foi aberta. Dentro, uma fotografia. Nela, eles não eram duas almas cansadas, mas dois jovens rindo, com o sol no rosto e um futuro inteiro pela frente. Ele se sentou ao lado dela no chão e, juntos, olharam para aquela imagem. O sorriso que compartilharam não foi forçado. Foi uma faísca. A primeira conversa real não foi sobre os problemas. Foi sobre aquele dia, sobre aquela risada. Uma ponte frágil de volta a um lugar feliz. Essa ponte deu a coragem para as conversas difíceis. As que parecem uma cirurgia sem anestesia, que expõem os nervos. Falaram sobre a solidão sentida a dois. Sobre a raiva que se transformou em indiferença. Sobre os sonhos que se perderam no caminho, um de cada vez. Cada confissão era um corte, doloroso, mas necessário para tirar o veneno do ressentimento e da indiferença. Eles aprenderam que amar não é apenas a paixão do começo, mas a coragem de ser vulnerável no meio. Lentamente, o silêncio foi substituído por novos rituais. Cozinhar juntos, mesmo que desajeitados, com a música voltando a tocar na cozinha. Pequenos toques, não mais exigidos, mas oferecidos. Uma mão no ombro no meio de uma caminhada, um reconhecimento de que a jornada, agora, era compartilhada novamente. E nesse novo cotidiano, descobriram que a comunicação não precisava ser perfeita, apenas honesta. Que a imperfeição deles era o novo alicerce. No final, não havia a euforia do reencontro de filmes. Havia a paz de quem venceu uma guerra interna. Estavam lado a lado, vendo o nascer do sol com o café na mão. Ele estendeu a mão. Ela segurou. Não era o amor de conto de fadas. Era o amor real. O amor que escolhe lutar. O amor que sobrevive.
Eles não tinham voltado a ser o casal de anos atrás. Tinham se tornado o casal que precisavam ser. Aquele que, finalmente, aprendeu a falar. O primeiro passo não é um salto. É um sussurro. Podemos conversar? Dito com o coração na mão. A resposta, um silêncio que parece eterno, até que um sim, quase inaudível, quebra a barreira. No início, é estranho. As palavras tropeçam, porque o hábito de se esconder é uma armadura pesada. Mas um dia, uma piada antiga escapa. Um sorriso surge, tímido, mas real. É o sinal. Então, a coragem aparece. A conversa difícil sobre as noites em silêncio. Lágrimas vêm, não de tristeza, mas de alívio. Eles descobrem que o amor não é voltar a ser o que eram, mas se tornarem algo novo, mais forte, mais real. Porque o amor que sobrevive ao silêncio aprende a falar a língua da alma. E então eles decidiram tentar. Não com grandes promessas, mas com um gesto silencioso. Uma xícara de chá quente em uma tarde fria. Um convite mudo que dizia: "Eu ainda estou aqui. Você está?" A resposta foi um leve aceno de cabeça. Era o suficiente. O começo foi como reaprender a andar, um deserto de estranheza. Jantares onde o som dos talheres era um lembrete constante do vazio. Noites no sofá, onde o brilho frio dos celulares criava uma parede de luz entre eles. O silêncio antigo era um vício, uma zona de conforto perigosa que lutava para não os deixar partir. Cada tentativa de conversa era frágil, como um broto tentando romper o concreto. Muitas vezes eles falhavam e recuavam para a segurança de não sentir. Até que, em uma tarde chuvosa, uma caixa de memórias foi aberta. Dentro, uma fotografia. Nela, eles não eram duas almas cansadas, mas dois jovens rindo com o sol no rosto e um futuro inteiro pela frente. Ele se sentou ao lado dela no chão, e juntos olharam para aquela imagem. O sorriso que compartilharam não foi forçado. Foi uma faísca. A primeira conversa real não foi sobre os problemas. Foi sobre aquele dia, sobre aquela risada. Uma ponte frágil de volta a um lugar feliz. Essa ponte deu a coragem para as conversas difíceis. As que parecem uma cirurgia sem anestesia, que expõem os nervos. Falaram sobre a solidão sentida a dois, sobre a raiva que se transformou em indiferença, sobre os sonhos que se perderam no caminho, um de cada vez. Cada confissão era um corte, doloroso, mas necessário para tirar o veneno do ressentimento e da indiferença. Eles aprenderam que amar não é apenas a paixão do começo, mas a coragem de ser vulnerável no meio. Lentamente, o silêncio foi substituído por novos rituais. Cozinhar juntos, mesmo que desajeitados, com a música voltando a tocar na cozinha. Pequenos toques, não mais exigidos, mas oferecidos. Uma mão no ombro no meio de uma caminhada. Um reconhecimento de que a jornada, agora, era compartilhada novamente. E nesse novo cotidiano, descobriram que a comunicação não precisava ser perfeita, apenas honesta. Que a imperfeição deles era o novo alicerce. No final, não havia a euforia do reencontro de filmes. Havia a paz de quem venceu uma guerra interna. Estavam lado a lado vendo o nascer do sol com o café na mão. Ele estendeu a mão. Ela segurou. Não era o amor de conto de fadas. Era o amor real. O amor que escolhe lutar. O amor que sobrevive. Eles não tinham voltado a ser o casal de anos atrás. Tinham se tornado o casal que precisavam ser. Aquele que, finalmente, aprendeu a falar.